É. Mas aí tem como. Ah, tu tem que botar aí primeiro, né? Essa lá. Tá, bom dia, gente. Hoje o tema da nossa teleeducação em saúde vai ser sobre rotulagem nutricional. Você sabe o que está comendo? Eu acho que é copo 2, acho que é Lembrando obrigação mudar o que. Deixa regulamento. Depois eu. tu vê. Não lembro isso não. Aí deixa a gente apresentar rapidinho. Eu sou a estagiária Angélica e a gente, junto com a Alexandra, Daniele e Larissa, a gente montou essa apresentação sob supervisão da Ana Lúcia, que é nutricionista em Centro de Saúde, e Isabel Santos, que é nutricionista e professora da Não, UFRJ. agora mudou, porque eu entender se a O menina vai objetivo da sair, ela atividade falou. de hoje é abordar sobre a rotulagem dos alimentos, é falar um pouquinho de como são, o que vem escrito sobre eles, além de reconhecer os produtos ultraprocessados, né? Nas últimas aulas a gente comentou o que são os produtos ultraprocessados, né? Que são aqueles alimentos que se distanciam muito dos alimentos in natura, são muito processados pelas indústrias e têm adição de ingredientes como açúcar, sal, conservantes e aditivos que acabam viciando o nosso cérebro e, por exemplo, os biscoitos ultraprocessados, eles são os biscoitinhos de pacote, salsicha, por exemplo, embutidos, salame, presunto. E, por fim, a gente vai trocar algumas ideias e experiências sobre os assuntos, então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para a gente. A primeira questão que a gente trouxe é o que é um rótulo, né? O rótulo, ele identifica o produto que vai ser vendido e ele é um elemento importante de comunicação entre produtos e consumidores. No Brasil, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o órgão responsável pela regulação da rotulagem dos produtos vendidos no mercado, que a gente vai apresentar hoje. Aí, aqui do lado tem um biscoitinho de pacote e mostra mais ou menos o que seria um rótulo. Muito obrigada. O rótulo ele é aplicado sobre a embalagem e ele apresenta informações como, por exemplo, a composição, prazo de validade, instruções de uso, o peso do conteúdo. E o rótulo ele tem a função de vender, e essas informações que contém no rótulo, elas precisam estar claras e de fácil compreensão, porque elas orientam na escolha adequada dos alimentos. Então, se o cliente, o consumidor, ele não entende o que está escrito no rótulo, ele não cumpre o seu papel primordial, que é informar. Então, o que deve conter nos rótulos dos alimentos, né? É de fundamental importância que os rótulos dos alimentos, eles tenham informações que são obrigatórias, né, indispensáveis para o consumidor, né? E essas informações, elas são exigidas pela Anvisa e elas devem ter, por exemplo, a denominação do produto, né, do que se trata o alimento. Por exemplo, a gente tem nessa imagem uma salsicha tradicional, a lista de ingredientes, se contém algum ingrediente que causa alergia, né, os alergênicos, a rotulagem nutricional que a gente vai falar mais para frente, né, que inclui a rotulagem nova, o conteúdo líquido, que expressa a quantidade total do produto contido na embalagem, ele pode ser expresso tanto em massa, que seria gramas ou quilogramas, ou volume em milímetros ou litros. O lote, que é uma forma da empresa controlar o processo de fabricação, então se tiver algum problema errado, né, nessa produção, ele pode ser rastreado, retirado do mercado. E o prazo de validade, que o prazo de validade, né, que a gente também vai falar um pouco mais, e a origem do produto, né, em que local o produto foi fabricado. Então ele deve ter o local, o nome da indústria e o seu endereço. Angélica, rapidinho, volta uma aí. Agora vai, ó. E se a gente olhar, né, as coisas mais importantes, né, tá sempre em letra bem pequenininha. Então, por exemplo, a rotulagem nutricional, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a lista de ingredientes, se tem algum fator que pode causar alergia, essas coisas estão sempre pequenininhas, né? Eles dão destaque, por exemplo, ao nome, à imagem do produto, né? Então, assim, é uma coisa importante que dificulta, né, a gente entender, né? A indústria faz isso, né?
ela dificulta o entendimento daquele negócio porque ela tá vendendo uma coisa que não seja tão boa, né? E aí tá pequenininho e dificulta a nossa leitura. Pode ir. Aí, começando sobre o prazo de validade, é importante para o consumidor ter noção de quanto tempo ele pode armazenar o alimento antes de consumir. Aí, para produtos com prazo inferior a 3 meses de validade, é necessário informar na forma de dia, mês e ano. E já para os demais, né, com prazo de validade maior que 3 meses, é obrigatório apresentar pelo menos o mês e o ano. Já na lista de ingredientes, informa mais ou menos os ingredientes que compõem o produto, né? E essa lista de ingredientes, ela deve estar em ordem decrescente, que é o primeiro ingrediente que está em maior quantidade no produto e o último em menor quantidade. Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo do biscoito de maisena. Tem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que vem em maior quantidade, e o último ingrediente, que é o aromatizante, que vem em menor quantidade. Aí a gente também consegue reconhecer se o produto é ultraprocessado também pela lista de ingredientes. Quando ela tem uma lista muito grande, né, e com ingredientes com nome pouco familiares, como por exemplo, a gente pode ver aqui emulsificante, lecitina de soja, extrato de malte, fosfato monocálcico, que são ingredientes que a gente não usa na nossa cozinha, a gente pode reconhecer que que é um produto industrializado e ultraprocessado. Saiu a mesma coisa no Já os alimentos de ingredientes únicos, como açúcar, café, farinha, não é obrigatório apresentar a lista de ingredientes, afinal, eles são apenas ingredientes de uma única quantidade. Bom dia, sou a Alexandra e eu vou falar um pouco sobre alertas sobre alimento alergênico, né? Existem alguns alimentos que podem causar... Só uma pausinha, Alexandre. Não sei se vocês iam perguntar para elas, né? Vocês costumam ver rótulo, Graça, Regina? Vocês acham que é difícil? Tem alguma dificuldade? Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu agora estou vendo, eu agora estou prestando atenção a essas coisas. Antes eu não via, não. O que você olha no rótulo? Eu olho para ver se tem açúcar. O açúcar tem uns nomes escondidos, né? Mas... Elas vão falar sobre isso. Eu não vou falar, mas o açúcar ele está embutido em várias coisas. E também vejo gordura. Tem algumas gorduras assim que eu... não vou comer isso não. Eu fico assim. Olha, quem vê para mim agora é o Marcelo, né? Mas ele vê mais a questão do açúcar e da lactose e do glúten, né? Porque assim, só nas coisinhas que como. Mas eu não tô usando mais muita coisa para abrir lata, essas coisas não. Sabe? Entendeu? Eu continuo comprando meus legumes picados. Mas se Deus quiser, daqui a pouco, quando a minha mão não estiver mais entortando, eu já vou comprar para mim, igual eu fazia antes, eu gosto de fazer inteirinho. Mas assim, eu não vejo muito não, mas meu filho vê. Antigamente se olhava mais a data de validade. Vocês continuam olhando a data de validade? Ele olha. Deu certo, Tiago? Eu não, porque eu não compro. Não vou comprar, não vou quase na rua. Mas agora ele aprendeu a ver. Regina, quer falar? Não tem que botar nessa bandeja. Sim, quero falar. Vamos supor, se der uma fome aí, né? Que a gente está vendo que a gente está perdendo muito alimentos naturais, né? O pessoal está fazendo mais enlatados, embutidos, tem um monte de coisas aí, né? No mercado para vender para a gente. Mas vamos supor, a gente pode comer enlatados. O enlatado, eles não têm
produto de conservação nele que prejudica a nossa saúde? Quando que a gente poderia comer enlatados no caso de uma fome? É isso que eu queria saber. Eu vou passar para as meninas responderem. Então, tem alguns enlatados, a maioria, na verdade, né? Eles usam sal para conservar. Mas existem alguns enlatados que não usam sal, que eles são conservados só na água mesmo, cozidos, né? Ficam ali na latinha. Eu posso procurar aqui as fotos desses que são sem sal. Normalmente milho e ervilha a gente já tem opções que são conservados sem sal, que é uma boa. O atum também, o atum em água. O atum conservado em água também é uma boa. Agora, já o conservado em óleo, ou aqueles que tem uns molhos diferentes, aí já não é tão bom não. Mas o atum conservado em água, o milho e ervilha conservado sem sal, pode usar também. Você tem que fazer assim, senão não vai. Senão não vai. Olha, eu ganhei Ok, negócio assim de quinó, mas sem açúcar. Não, sem sal. Ui! Aí eu fui fazer, a menina sabe que eu faço legumes, aí me deu. Aí eu fui botei no armário, deixei lá. Quando eu fui ver, ele deu formiga, ele não conserva. Quer dizer, quando vocês falam do sal, é verdade, eles botam muito sal para conservar as coisas, né? Aí se eu não tivesse mais usando, eu já teria usado, né? Mas eu deixei dentro do armário, ficou cheio de formiga. Formiga, anda. Que quinó antigamente durava, mas esses tem sal. Eu tô até com vergonha de falar pra menina, né? Porque como é que eu vou falar pra ela que É caldo de quinó sem sal. sem sal. Ela me deu de aqui, ó. Rainha da anatomia da biofísica. Vocês conhecem? Realmente é baixo em sódio, mas ele ainda tem bastante gordura. Ele é baixo em sódio. Foi difícil. Acho que não é totalmente zerado, mas é bem mais baixo. Mas estragou. Tem aquele sabor Ele antigamente, quando eu usava, não estragava. Dá pra prática, porque é quinta. Quinta-feira, graças a Deus, tem reunião para mim. Vou ficar os dias todos estudando. Fala, Regina. Vou pro laboratório. Então, Gracinha, se antes tinha sal, não estragava, e agora deu formiga, então eles tiraram o sal e botaram açúcar, né? Porque as formigas são atraídas pelo açúcar. Então, mais para você não comer, por favor, não coma. Boa, Regina, boa. A gente tá aprendendo muito, tá vendo? Se eu estivesse usando como eu usava antigamente, eu não ia ver essa diferença, né? Mas, ô Gracinha, olha só, o sal ele também vem escondido com outro nome. Então, muita gente usa glutamato monossódico, e aí também é uma coisa que atrai nosso apetite, né? Que vicia, mas ele também é utilizado para salgar. Então, às vezes, você não vai ver o sódio ali em si. Isso é uma das coisas que é um problema, que a indústria usa como recurso, porque a gente vai ver mais pra frente, né, conforme vai nessa aula, que vai ter que vir uns alertas agora na embalagem. E aí a indústria está usando o açúcar, como a Regina falou, com outros nomes, o sal está vindo com outros nomes, para dar uma enganação no consumidor, né, para você continuar comprando o produto. E aí esse é um problema sério, né? A Alexandra vai falar agora um pouquinho sobre isso. Como é que assim o açúcar vai vir com outros nomes, entendeu? É glutamato monossódico, sal, né? Isso, ele não deixa de ser ultraprocessado, né? Ainda que seja E é uma coisa viciante, né? Ele que vicia você querer continuar comendo mais ainda. Ele é um vício. Tem uma marca muito famosa que usa isso principalmente. Que vende como sal, né? Mas é outro nome, né? Não, é 129, ó. 129 é o nome. Ela não tem aqui. Desculpa, tá? Não, eu acho que eu ia ver dois. Não tô vendo dois aqui, né? A gente pode continuar? Não, mas aqui tá vendo dois. É porque o dois tem uma voltinha. Ele é enorme. Tá muito parecido com o Tá bom, então vamos lá. Agora escrever saiu.
alertas sobre alimento alergênico, né? Então, assim, existem componentes que podem causar alergias alimentares. Então, é necessário uma listagem de produtos alergênicos, né, que causam essa alergia, detalhados de forma clara e adequada nos rótulos dos alimentos. Então, assim, existe uma lista que a Anvisa fez de alimentos que têm maior propensão, maior porcentagem de causar alergias alimentares. E aí os alimentos são trigo, centeio, cevada, aveia, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite de todas as espécies, amêndoa, avelãs, castanha de caju, castanha do Brasil ou Pará, macadâmias, nozes, pecães, pistaches, pinole, castanhas, látex natural. Essa listagem são os alimentos que causam mais alergias. Mas também pode ser outros, porque depende do nosso organismo, né? Aí, aqui no rótulo, um alimento, né, que contenha algum desses ingredientes precisa estar no rótulo escrito alérgicos. E, por exemplo, aqui nesse rótulo contém leite. Então, assim, precisa ter sempre essa informação se tem algum alimento que é alergênico. Tem que estar no rótulo escrito alérgicos e o componente que é alergênico, tá bom? Vocês têm alergia a alguma coisa, Gracinha e Regina? Ela estava de tarde. Sim. Corante amarelo. Mas aí não sei se E aí isso é um problema, né? Porque, por exemplo, o corante amarelo, ele não vem especificado assim. Ele vem com aquele nome, com umas siglas estranhas, né? Então, isso é um problema. Olha. A gente vai ver mais pra frente. Fala, Regina. Bom, eu acho que eu sou alérgica a muitas coisas em questão de alimentos. Porque eu tenho evitado comer certas coisas na rua, massa, essas coisas, porque eu não sei o que eles botam de condimento nesse preparo aí desses lanchinhos, né? Tenho melhorado bastante, porque antes eu tinha muita alergia assim no corpo, eu me coçava muito. Só que evitando comer assim na rua, esses lanches, graças a Deus, eu nunca mais fiquei com problema assim de pele, não. De alergia, não. Porque às vezes não é um alimento específico, né? É o produto químico que eles usam para manter a condição daquele alimento ali na prateleira. Então, você pode ter alergia a algum produto químico do conservante, a gente vai ver que existe vários tipos tipo para você, um estabilizante, dependendo do alimento, um emulsificante. Então, a gente tem vários tipos que vão estar num produto ultraprocessado, né? Esses daqui são os tipos mais comuns, porque tem muita gente que tem alergia a amendoim, a frutos do mar. Tem muita gente que é ou alérgico ou intolerante a leite. Então, tem que vir dizendo que aquele produto contém leite. Muita gente agora tem descoberto que tem alergia ao glúten. Então, e o glúten está na farinha de trigo. Então, tem algumas coisas que são super importantes estar alertas, porque senão uma pessoa que tem uma alergia ou uma intolerância consome, pode passar mal, né? Pode falar, Regina. Olha, pode ser que eu esteja enganada, né? Mas eu acho que eu sou alérgica a pão, a glúten, né? Então, aí você tem que ir no médico específico para poder realizar esse exame. Porque só o médico pode detectar isso. Sabe por quê? Eu acordei com a mão dormente hoje, o dedo. Mas eu comi um pãozinho ontem, antes de dormir. E meu marido sempre ele toma café depois que ele janta, depois que ele almoça, né? Aí ele comprou uns pãezinhos aqui diferentes. Eu falei, vou comer um pedacinho. Eu comi um pedacinho mesmo. Sabe, que eu não estou acostumada a ficar comendo pão, não, mas eu achei bonito o pão, eu falei, vou comer um pedacinho. Como é que eu amanheci com a mão dormente? Mas aí é bom procurar um médico e reparar, assim, porque o pão é feito de farinha de trigo.
Aí você vê que qualquer produto de farinha de trigo se está causando essa reação. Mas é importante a senhora procurar o seu médico para poder ir falar com ele sobre isso, entendeu? E aí ele averiguar direitinho, analisar se a senhora pode ter alergia ou não ao glúten. Então, hoje eu vou falar com ela, doutora, né? Ela que vai me entender, que eu vou levar os exames. E vou falar com a Ana também. Alergia ao glúten, mas você comia pão antes e não sentia isso? Pode ser outra coisa, Sim, não alergia. eu comia antes, porém, né? Eu não sei. Pode também não ser a farinha, pode ser outra coisa, pode ser o modo de preparo, não sei. Também gordura trans, né? Isso também faz mal. Muita fritura no mesmo óleo, sei lá. Mas, vamos ver. Eu estou ainda em experimento, assim, eu estou vendo o que está me fazendo mal, as reações causando, entendeu? Eu estou anotando tudo agora. E sempre bom avisar seu médico, né? Qualquer reação que você tenha, porque às vezes você acha que pode ser alguma coisa alimentar, mas pode ser outra coisa. Então é sempre bom sempre contactar o seu médico sobre isso. Fala, Gracinha. Eu queria saber o que é látex natural, e a minha filha, ela tem intolerância ao glúten e à lactose. Dá uma peninha dela que ela não pode comer nada que ela gosta. Agora até o fubá tá enchendo muito ela. Aí, O fubá meninas, não tem. aproveitar para explicar a diferença de alergia para intolerância, né? Porque tem muita diferença, tá, Graça? Aí eu queria saber assim, que às vezes ela vem para cá, a gente toma café e ela só toma café puro, porque ela não pode comer nada. Às vezes na hora do almoço, se tiver, quando o Marcelo compra as quentinhas assim, ela bota um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão, né? Aí eu vejo que ela queria comer mais, mas o resto, assim, macarrão, quando ele tem. Ela gosta, mas também não pode comer nada, tadinho. Então, Gracinha, o látex natural, ele vem da borracha. Então, geralmente, ele é usado para fazer luva, né? Não é uma coisa muito comum a gente encontrar nos alimentos. Mas tá. Mas ele pode, assim, vai que alguém trabalhou com látex. Então, assim, a pessoa que é muito alérgica, né? Qual a diferença de alérgico e intolerante, né? O alérgico, ele não pode nem passar por perto. Para você ter uma noção, o glúten, né? Assim, é muito difícil, né, num ambiente, numa fábrica, se trabalhou com farinha de trigo, né, por mais que você lave a vasilha, qualquer coisa que encostou farinha de trigo, não pode trabalhar com coisas que dizem que não tem glúten, porque já tem contaminante, o ar já fica contaminado. Então, a pessoa que é alérgica, ela é muito mais sensível a qualquer encostou, sentiu o cheiro, o que for, de qualquer quantidade mínima possível. O intolerante não. Ele consegue até comer e aí depois ele vai passar um pouquinho mal, mas não vai ser nada muito grave, né? O alérgico, ele pode vir até a óbito, né? Dependendo da quantidade de comer, até a quantidade mínima, né? Vai ter aquelas reações e ele pode vir até falecer. O intolerante não. De repente, por exemplo, eu tenho um problema no leite, mas não é alergia. Aí eu vou ter posso ter uma dor de barriga, uma má digestão, entendeu? Mas aquilo vai passar. O alérgico não, ele pode vir a um quadro bem grave, ficar uma coisa bem séria. Porque a barriga dela fica enorme. Se ela comer alguma coisa dessas, ela fica inchada, tanto que ela às vezes nem pegava a minha neta no colo, porque quando a minha neta mexia os pezinhos, aonde batia na barriga, ela tinha que largar a menina, porque ela não aguentava de dor. Então, aí mais uma vez, aí você tem que olhar, observar tudo que ela come, que causa essa reação, e aí procurar um médico para realmente confirmar, porque aí tem que fazer um teste de alergia ou confirmar se é intolerância, né? Tá bom, vou falar para ela. Tá bom? Mas assim, se você vê que ela tá consumindo esses alimentos, tá tendo reação, aí evita esses alimentos, tá? E aí, até chegar o dia da consulta, evita esse tipo de alimento para ela. Obrigada. Vamos, Angélica, vamos continuar. Alexandra, vamos continuar. Tá bom. Aqui.
Como identificar o açúcar no rótulo? Né? Que às vezes o açúcar tem açúcar, mas está com outro nome, está escondido, e aí a gente não consegue muito bem decifrar. Né? Muitos alimentos industrializados eles contêm açúcar, só que aí possuem outros nomes, né? Nem sempre o nome açúcar ele vai aparecer na lista de ingredientes açúcar, né? Então é bom a gente saber identificar nomes diferentes que podem vir no rótulo. Pode vir maltodextrina, glicose, sacarose, xarope de milho, maltose, galactose, dextrina, melaço, dextrose, caramelo, frutose, amido. São nomes que podem vir e que têm açúcar, tá? São relacionados ao açúcar. E muitas das vezes, rapidinho, Alexandra, muitas das vezes vocês vão ver o açúcar mais esses nomes. Então, assim, além da pessoa botar o açúcar lá no ingrediente, pode vir um amido. Às vezes o amido também vem para amido modificado, ele vem para engrossar, dependendo do alimento. Mas vocês vão ver mais para frente, né, quando a gente fizer uma brincadeirinha aqui, que você vai ver que além do açúcar, você ainda tem esses açúcares adicionados naquele alimento. Sim. Podem ter mais de um, né? E aí a gente acha que não tem açúcar, mas na verdade é açúcar. No rótulo também é muito importante, né, ter a tabela nutricional. Na tabela nutricional tem várias informações nutricionais, né, que você pode fazer escolhas mais saudáveis para você e para sua família. Aí, aqui no rótulo é importante ter a tabela nutricional, né? Aí, a tabela nutricional, as medidas, é a declaração dos nutrientes, ela deve ser por 100 gramas ou 100 ml e pela porção que está do alimento, né? Então, às vezes é 500 e às vezes é 500 gramas, e aí também tem a porção 500 gramas. É sempre 100 gramas a porção que está no alimento, né, que está ali. Então, e também deve ser informado o número de porções contido na embalagem. As letras elas devem ser pretas e o fundo tem que ser branco, sempre, tá? Aí aqui a informação nutricional. Aí aqui tem porções por embalagens. Aí depende, né, da porção que tá lá no rótulo. Porção, medida caseira. Aí aqui sempre tem que ter valor energético para 100 gramas, para a porção que está no alimento, carboidratos totais para 100 gramas para a porção que está no alimento, açúcares totais para 100 gramas para a porção que está no alimento, açúcares adicionados para 100 gramas e também para a porção que está do alimento, proteínas para 100 gramas e também para a porção que está dos alimentos, gorduras totais também para 100 gramas e também para a porção que está dos alimentos, gorduras saturadas, né, para 100 gramas e para a porção que está do alimento, gorduras trans também para 100 gramas e para a porção que está dos alimentos, fibra alimentar também para 100 gramas e para a porção que está do alimento, sódio também para 100 gramas e para a porção que está do alimento. Aí aqui do lado tem porcentagem de valor diário. Já vai te dar trabalho. O que é isso? A porcentagem de valor diário. Os valores diários, elas são a quantidade de nutrientes, né, que a população ela deve consumir para ter uma alimentação saudável. Então, para cada nutriente, nós temos um valor diferente, tá? E aí, aqui, que está a porcentagem, é que nesse alimento, a porcentagem que ele dá para contribuir para atingir esse valor diário que precisa para a gente consumir desses nutrientes. Não, vou lançar com a data que eu fiz. Não sei se vai entrar ou não, como ainda... Então, eu vou acompanhar. Tá. Angélica, Alexandra, volta lá rapidinho, só para mostrar um negócio, para falar um negócio importante.
A tabela nutricional agora, ela veio padronizada. Então, assim, vocês vão poder comparar, por exemplo, aveia em flocos. Eu tenho de várias marcas. E aí você vai poder, quando o valor tiver 100 gramas, você vai poder comparar uma marca com a outra. Porque aí vai facilitar, entendeu? Porque cada uma vem um peso diferente. Eu tenho aqui de meio quilo, eu tenho outra de 400, 350, entendeu? E a porção vai variando. Então, agora eles fizeram uma maneira de padronizar, né, a cada 100 gramas. Então, a gente vai ver ali os 100 gramas, a gente vai conseguir comparar, por exemplo, quanto carboidrato tem nessa aveia, quanto tem nessa outra marca. E aí isso vai ser para todos os alimentos. Eu vou comprar molho de tomate. Quem compra molho de tomate, pronto. Aí eu vou conseguir comparar quanto açúcares totais tem nelas, quantas proteínas tem. Então, assim, você vai conseguindo comparar o que você quer e ver o melhor, né? Ver o melhor produto em relação a isso, né? Pode. Então, agora, nessa nova rotulagem, na frente da embalagem, sempre que tiver alto açúcar adicionado, alta gordura saturada e alto sódio, tem que estar na parte da frente essas informações, como está aqui. Angélica, pode só mostrar aqui no rótulo mesmo, na embalagem. Aí aqui, vai sempre aparecer essa lupinha e mostrar que esse alimento ele é alto em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio, tá? Então, agora, na nova rotulagem, sempre vai ter essa informação na parte da frente da embalagem. É bem importante para a gente conseguir já visualizar que esse alimento, ele é um alimento que tem muito açúcar, muita gordura saturada e muito sódio. Agora, meninas, a indústria ela tem um prazo, não tem, para fazer essas mudanças? Sim, eu só não sei até o momento. Porque eu acho que até outubro. Vai mudando aos poucos, né? Não é de um dia para o outro, não. A gente já pode ir observando, né? Pode ir observando, sim. Tem um prazo definitivo que aí eu acho que tem que mudar mesmo. Vocês repararam que na Páscoa os ovos eles já estavam com essa lupinha na frente? Só um instantinho, gente. Fala, Jéssica. Gracinha e Regina, vocês viram que na Páscoa os ovos de chocolate eles já estavam com essa lupinha? Essa nova rotulagem que aparece bem na frente do nosso produto quando a gente vai comprar? Eu não comprei ovos, não. Eu não sei. Então, mas para quem comprou ovo, deu para perceber que essa nova rotulagem ela já estava na frente da embalagem. Então, é um método para a gente descobrir se ele está em alto de açúcar, gordura. Aí a gente pode tentar evitar comprar esses produtos. Na outra parte que a gente estava vendo, naquele outro... Estava assim, açúcar adicionado e açúcar, alguma coisa que eu não consegui gravar. São dois açúcares no caso. Aqui, ó, açúcar totais e açúcar adicionado. Tem diferença? Não é tudo açúcar? Então, tem uma diferença. O açúcar total... É porque, lembra que nesse slide anterior, deixa eu voltar. Os açúcares, eles podem vir com esses nomes? Tá. Então, o açúcar total seria a quantidade total do açúcar. Só que o açúcar adicionado pode ser com essas outras denominações. Agora entendi. Por isso que falou que pode ter o açúcar que já tem, mais o adicionado que a gente estava conversando. Entendi. Sim, por exemplo, é um iogurte. A iogurte ele tem mel e um aromatizante de sabor morango. Aí, por exemplo, vem o açúcar total e o açúcar adicionado, que seria esse mel e esse morango que foi adicionado no iogurte. Tô ficando inteligente. Se vocês quiserem explicar também. Não entendi.
Mas quanto ao prazo, eu vi aqui na internet que os novos alimentos, eles já tem que estar, né, com essa nova... A partir de 9 de outubro de 2022, já tá com essa nova rotulagem. Isso, a partir de 9 de outubro desse ano. E uma coisa importante, se tudo um alimento que vier importado, esse alimento tem que entrar com as normas das nossas leis, entendeu? Ele tem que vir com o nosso rótulo. Então, dependendo do alimento que você encontrar no mercado, você vai ver que alguns vão estar com adesivo colado com rótulo que é específico para a gente aqui, entendeu? Porque isso é uma legislação brasileira. Então, não é mundial. Então, é específico, específico aqui para o Brasil. Então, o que vier de fora tem que se enquadrar com as leis do Brasil, entendeu? E aí, ó, essa rotulagem nova, as marcas têm um prazo para se adequar até ela. O prazo é até 9 de outubro desse ano. Mas se o alimento foi fabricado até 9 de outubro, está sem o rótulo ainda, ele vai poder ser comercializado até expirar a validade. Mas os fabricados a partir de 9 de outubro já tem que vir com o rótulo novo. É esse o prazo que a Anvisa deu. Isabel, você estava falando para mim, pipocou aqui. Tá. Eu estava falando justamente do prazo, que a Larissa depois trouxe aí, que é a data. Mas ficou claro, gente. Cada vez mais variar, né? Isso é super importante. Isso ajuda a gente a fazer as nossas escolhas. Uma coisa que eu percebi aí em relação à fibra, né? Em um pão que eu costumo comprar, um pão integral que é o Visconti, agora aparece assim, 35% integral. Então eles também têm que informar quanto que é integral, porque integral você pensa que é tudo igual. Lembra que a gente sempre falava que o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral, para que ele seja considerado integral, não é isso? Aí agora eles também têm que informar quantos por cento de fibra, né? Quanto que ele é integral, para você ter uma noção. Se é 100%, é 80%, 90%, esse que eu compro é 35%. Então ele não é um dos melhores, né? Tem mais integrais do que esse. Também é importante essa informação, né? Quanto mais informação, melhor. Só que também não adianta ser uma informação pequenininha que ninguém lê. Esse está bem na frente, assim, 35%. Legal, vamos ver se eu acho. Vou mostrar para vocês. Acho que ela tá com a distância. Mas o integral, mais integral, ele é muito seco. Não, baixo nada, coloca. Não, porque o que eu compro, meu mando comprar aqui em Monticello, tem uns que é seco. O cara tem que ela tá firme. Ela tá firme. 53 anos, mas Depende, né? Tem tantas marcas. Caraca, tá o quê? Que é isso? Lubrificação na garrafa. Ah, não, Edna. Alto teor em gordura saturada, alto teor em sódio. Por quê? Porque isso está muito associado a risco de obesidade, de diabetes, problemas cardiovasculares e outras doenças crônicas, né? Então, geralmente, quando tem alto teor de gordura, de açúcar, de sódio, a gente tem que evitar comprar esses alimentos, né? Porque eles estão associados a maior risco de doenças. Né? Edna é uma Pode passar, não sei se... Então, aqui agora a gente tem uma brincadeirinha pra gente fazer entre a gente, para vocês verem qual é a melhor escolha. Então, a gente tem um suco em pó de uva e o suco de garrafa, né, integral. E aí, esse suco em pó, ele tem um monte de coisa, como açúcar, maltodestrina, tem o suco de uva desidratado, tem vitamina C, acidulante, edulcorantes, aspartame, ciclamato, né? Várias coisas, né? Além de aromatizante, espessante. E o suco de garrafa, ele é um suco de uva integral. Então, ele só tem a uva. E qual a melhor escolha que vocês acham? O suco de garrafa. E a gracinha?
tá sem áudio, hein, Gracinha? O de garrafa, porque além dele ser mais gostoso de ser natural mesmo, é mais fácil. É só virar na copinho e tchum. Tem que mexer. Vai pro lado. Conta aí, Angélica. Angélica? Oi, já foi o slide. Eu acho que a minha internet tá ruim, então. Pra mim também não atualizou, não. Tá travado. Travou. Meu já mudou. Mas aí também depende da quantidade, né, Ana? A gente também é suco de uva integral. Nós somos diabética, né? A gente não pode tomar 2 copos. Não podemos tomar 2 copos, né? É melhor que a gente assim, bem pequenininho, né? O que a gente quer dizer aqui é em relação à escolha por causa, vendo o rótulo, né? Vendo a quantidade de coisas que tem no rótulo, a gente já tem uma dica aqui, né? Qual que é mais saudável? A quantidade aí já é outra coisa. Então, quando a gente olha aqui o rótulo aqui, ó, primeiro ingrediente desse suco em pó é açúcar. Muitas mães compram para criança, para dar para criança, para fazer um suquinho aqui. Além dele ter assim um preço mais barato, né, ser acessível, né? Mas ele é assim, o primeiro ingrediente é açúcar. Aí o segundo o ingrediente é um açúcar escondido. Aqui, a maltodestrina. Aí ele vem com um suco desidratado, né? A vitamina C, que eles também adicionam. Tem um acidulante de ácido cítrico. E aí vem com um edulcorante. Vocês sabem o que é um edulcorante? Já é açúcar também, né? Edulcorante. É o nome para adoçante. É o que dá cor. É um outro nome para adoçante. É um outro nome para açúcar, mas que dá cor, não é isso? Não, o edulcorante, ele é o adoçante aqui, tanto que eles usam o aspartame e o ciclamato de sódio. Ah, sim. Então, assim, é o nome do adoçante. É o nome oficial de adoçante, né? Isso. Então, tipo assim, além do açúcar, a maltodextrina, eles ainda vão botar adoçante. Então, esses aí seriam os açúcares adicionados, né? Sim, o maltodextrina, isso tudo açúcar adicionado. O açúcar também, é tudo açúcar adicionado. Gente, olha só, a chamada vai terminar. A gente vai abrir Vamos entrar aí, Bruno. Bruno vai abrir outra sala, tá bom? Regina, voltem! Vou voltar. Voltem! Vou sair, mas eu vou. Tá que nem eu achando que a Regina caiu. Saiu já? Esse aqui. Deixa eu pausar. Deixa eu ver se eu ouvi na câmera. Sabe por quê? Olha Deus. Eles não sabem, mas é bem isso dá porque eu tô precisando. Gravando. Sei lá. Tem que ir na caixa Não, é direito do CLT. Esse caso não é milagre, não, é direito seu. Gracinha entrou e Regina também, né? Então, né, como a gente estava falando, esse suco em pó, então ele vai ter... Tanto que o primeiro ingrediente ele é açúcar puro, né? A lista de ingredientes, ela vai estar sempre assim, da maior quantidade para menor. Então, ela vai estar lá com açúcar, vai ter esses açúcares adicionados, e ela vem com, por exemplo, assim, o suco desidratado, ele não vai dar o gosto suficiente. Aí ele vai o quê? Usar um aromatizante. Ele vai usar um espessante para dar mais corpo para esse açúcar. Ele vai usar corante. Então, muitas vezes, as pessoas têm alergia ao que está adicionado. Por exemplo, aqui ele usa o corante vermelho 40, o Bordeaux S, que é o que dá cor, dióxido de titânio, azul, e ainda usa um espumante de extrato de... Então, assim, são vários nomes que a gente não encontra num produto natural e que está nesse produto. Então, como é que você pode falar que isso faz bem, entendeu? Sem saber realmente o que esses alimentos causam. Então, eles fazem, então, assim, esse suco de pozinho principalmente tem vejo muito mãe dá para criança, né? E ele não é bem aceito, né? Porque ele é cheio de conservantes, cheio de aditivos químicos que a gente chama, né? Então, a melhor opção aqui é o caso do suco de uva. Mas, assim, uma informação bem legal que tá aqui, né, no rótulo dele, que ele diz que não contém glúten.
Pô, mas o suco de uva é feito de farinha. Mas a empresa, né, que faz esse suco, ela pode ter outros alimentos, ela pode criar outros alimentos e esse ambiente pode conter farinha de trigo. Por isso que é importante eles adicionam no suco de uva que ele não contém glúten. Entendeu? Por causa desse contaminante da farinha que pode estar no ar, pode estar em qualquer lugar. Pode passar pro próximo. Aí aqui a gente tem o empanadinho de frango, o famoso nugget, e o filé de frango. O nugget, ele tem peito de frango, ele tem uma farinha de trigo, ele tem água, gordura vegetal, ó, o amido aqui, ó, farinha de arroz, proteína de soja, várias coisas. E o filé de frango só tem o frango. Qual é a melhor escolha? O filé de frango. Filé de frango. Né? Vai pro lado, Angélica, por favor. Então, o filé de frango é a nossa melhor escolha aqui. Além disso, né, esse empanadinho de frango, ele tem farinha de trigo. Então, uma pessoa que tem alergia ao glúten não pode comer. E ele já vem dizendo, ó, tem glúten. Então, essa pessoa não é boa escolha, né? Além disso, vem a gordura vegetal, que é uma gordura adicionada nesse empanadinho. E muitas das coisas assim, né? A gente estava até fazendo uma atividade com as crianças, né? A gente estava falando sobre soja. Muitos desses alimentos, né? A gente acha que está comendo o alimento, eu estou comendo peito de frango. Apesar do ingrediente dele principal ser o peito de frango, ele tem uma outra proteína, que é a proteína de soja. Então, para o quê? Para acrescentar. Então, muitas coisas processadas. Eu vou comprar aquela lasanha bolonhesa. Ela não é 100% carne, ela vai ter o quê? Proteína de soja. Porque isso barateia o custo do produto, né? Quando vai adicionar a proteína de soja. Aqui, ó, além, ele bota que tem sal hipossódico, mas aqui, ó, ele tem o glutamato monossódico. Então, além desse sal, ele adicionou mais sal ainda. Tá? E aí adiciona açúcar, ó. Tem a destrose, a destrina, que aí são açúcares. Eles usam muito aromatizantes, então para dar aquele cheirinho, ó, e realçador de sabor. Então, o glutamato monossódico, além de salgar, ele vem também como realçar o sabor. É o que dá vício na gente querer comer mais as comidas gordurosas. É esse glutamato monossódico. E aí tem os outros nomes, ó, inosinato e guanilato de sódio. E eles usam os corantes, tá vendo? O urucum, cúrcuma e páprica. Até que os corantes dele, nesse caso, são corantes naturais, que não fazem mal. Mas existe corante, por exemplo, no exemplo anterior, eles usavam corantes sintéticos, corantes artificiais. Esses são corantes naturais. E eles usam o espessante para dar, então, a consistência. Mas a melhor opção é o quê? O filé de frango. Mais pra frente, a nossa receitinha é uma receitinha de nugget caseiro, que você pode fazer em casa, com essa mesma quantidade, assim. E vem muito mais, né? Na aula passada a gente estava discutindo isso, né? Em relação ao preço e em relação à quantidade que você deve comprar. Pô, aqui vem 1 quilo de peito de frango. Tá custando o quê? 10, 12 reais. E aqui, de filé de frango, né? De peito. E o nugget vem 300 gramas e tá custando 15 reais. Então o preço tá muito mais caro. Então é melhor comprar o peito de frango. Aí tempera com cebola, com alho. A gente vai ver mais pra frente a receitinha pra fazer um nugget em casa. Fala, Regina. O que eu quero falar é o seguinte. Agora tem umas panelas, né, que facilita fritar sem a gordura, né? Air fry. Por exemplo, se a pessoa compra a caixinha de nuggets, aí vem com isso tudo aí, e ela põe na air fry. O sabor, né, vai ser igual, ou perde a propriedade lá, né, porque não vai fritar com gordura, né? Essa panela frita sem gordura, né? Então, a única mudança é você adicionar o óleo de fritura. Vai fazer mal, mesmo de qualquer jeito, assim, para quem é alérgico, para quem
diabetes, vai fazer mal do mesmo jeito, né? Vai fazer mal do mesmo jeito. Optar pelo natural, né? Porque, por exemplo, a única diferença da airfry para uma panela, e a gente pode até usar o forno, porque o forno você também não precisa. Você pode botar numa assadeira de teflon e bota para assar, né? Você pode fazer um nugget também no forno, que inclusive é a nossa opção. A airfry veio, né? É uma opção de aquecimento, né? Vai simular uma fritura, mas ela não vai ter o óleo. Mas tudo que vai estar naquele alimento vai continuar ali. Então, a única coisa que você não vai ter é a adição de mais alguma coisa para trazer gordura, que é o óleo. Entendeu? Então, assim, mas ela vai ter, não vai deixar de ter o glutamato monossódico, não vai deixar de ter o corante, não vai deixar de ter o sal, o açúcar, vai continuar tudo naquele alimento. O que você vai mudar é o modo de preparo. Um eu vou fritar e o outro eu vou fritar com temperatura mais alta, o aquecimento, né? Que é o que acontece na airfry. A airfry é mesmo, assim, é muito similar ao forno. Só que ela faz um tempo menor do que o forno, né? Então tem um sistema de ventilação, aí tem uma questão do aparelho, né, que muda isso, essa propriedade. Mas hoje em dia muita gente tem airfry, que é uma melhor opção do que você fazer fritura, né? Mas assim, a opção é não comprar um nugget, de jeito nenhum. Tirar o nugget da vida, né? E tentar fazer as coisas naturais. Aí eu trouxe essa escolha aqui, que é o macarrão instantâneo e o macarrão. Porque na última aula, alguém levantou a ideia de que o macarrão fazia mal. E aí a gente trouxe, para vocês verem a lista de ingredientes, de um macarrão instantâneo, que vem aquele pozinho famoso, e o macarrão para você fazer em casa. Aí você vê que na lista de ingredientes, o macarrão tem o quê? Farinha de trigo, né? E aí uma coisa importante, olha só, que a nossa farinha de trigo, ela é enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso é uma norma, tá? Toda a nossa farinha de trigo tem que vir com ferro e ácido fólico. É para evitar a desnutrição desses micronutrientes, tá bom? Então tem que vir ferro e ácido fólico, tá? Então isso virou uma obrigação da nossa legislação, até mesmo quando a gente vai comprar farinha de trigo, tem que estar isso. Aí ele utiliza esse de pozinho, utiliza, né? Esse macarrão instantâneo, gordura vegetal, já adicionou uma gordura ali, sal. Ele utiliza reguladores de acidez para não ficar muito ácido, estabilizante. Aí utiliza lá o corantes, né? E várias outras coisas. E o macarrão normal, ele utiliza a sêmola de trigo, que é um outro tipo de farinha, com ferro e ácido fólico, ovo em pó e corante natural, que é o urucum e a cúrcuma. O que vocês acham que é a melhor escolha? O macarrão normal. E Gracinha? Gracinha levantou a mão. Tá sem áudio. Melhor não usar o macarrão. Não usar? É. Mas por que não é melhor não usar o macarrão? Entre o miojo. Entre o miojo e o macarrão, eu ficaria com o macarrão. Isso. Mas eu tô preferindo não usar o macarrão. Então, mas você tem a restrição alimentar? Oi? Você tem alguma restrição alimentar para não comer o macarrão? Porque ela está falando em relação à diabetes, né? A diabetes dela está descompensada, ela não está conseguindo. Aí o macarrão é uma fonte de carboidrato, né? Então, você tem que dar uma limitada nos carboidratos, né? De acordo com a que a Ana passou de alimentação para você. E não comer muito carboidrato. Então, assim, não vai comer macarrão com arroz e batata. Isso eu já aprendi. Porque é muito carboidrato, aí não dá para comer, né? A gente tem que comer o quê? Macarrão sozinho, né? Com molhinho lá, com feijãozinho, dá para comer, mas não adicionar vários carboidratos. Ontem, meu filho me levou para almoçar. Eu fiquei encantada. Porque quando a gente chegou no restaurante, ele falou, mãe, o que você quer? Aí olha como é que eu fiz chique.
Eu falei assim, eu quero peixe com salada de legumes. Ele olhou pra minha cara assim e falou, por que tu vem aqui pra comer? Eu falei, mas eu quero isso. Aí ele É um hábito, né? Quando a gente muda a alimentação, se torna um hábito. E aí quando a gente vai em outro... Mas era um lugar de comida gordurosa? Não que tem aqui Bom Sucesso, boi de brasa do boi. Sei qual é. Um quilo, né? Tudo, eles trazem os pratos bonitinhos, né? Uhum. Aí no fim, quando eu tô lá voltando, meu filho virou e falou assim, vou comer dessa salada também. Aí minha nora, eu também. Aí meu filho, cuidado com a batata frita. Aí, olha, eles comeram o meu legume, comeram a salada de alface e tomate que veio, comeram peixe e o resto foi ficando lá. Se já quiseram comer comigo, ainda bem que o moço trouxe um pratão assim de salada de legumes, né? Uhum. Mas eu me senti chique, gente, naquela mesa colorida. Isso são os bons hábitos, né? Você mudou completamente sua alimentação para uma alimentação mais saudável. E aí acaba virando um costume. E aí você nem sente falta da comida tão gordurosa, que você já nem cai bem, né? Quando a gente, assim, começa a ter um hábito saudável. Quando começa a comer qualquer gordurinha, uma fritura, já o estômago já rejeita, já acha estranho. Foi muito bom, graças a Deus. E eles também que não têm costume de comer, comeram. Viu? Que ótimo, é mudança. Então, a senhora, através da sua mudança de alimentação, você está trazendo bons exemplos para o seu filho e para a sua nora. É assim que a gente muda, a gente vai mudando um pouquinho. A gente se muda para mudar o outro. Uma dúvida, rapidinho. Eu não achei sucralose nesses açúcares, então não é açúcar, não tem problema. Não, né? Isso é um adoçante. Tá bom. O adoçante não é o açúcar refinado, né? Não vem da cana de açúcar. Ele é um açúcar sintético. O sucralose é um açúcar sintético. É um adoçante sintético, né? Ele serve para adoçar. Por isso que você não vai achar aqueles nomes estranhos de açúcares adicionais. Tá bom. Ele é um edulcorante, que é o mesmo nome do adoçante. Putz. Então, qual que você acha melhor? Minha nora me deu esse aqui, ó, Stevia Color. Então, o Stevia é melhor, porque ele é um produto mais natural. O problema, assim, tá gostando do Stevia? Esse que ela me deu é bom, mas também ela vai ter que me dar pro resto da vida, porque é muito caro. Ele é mais caro. Olha lá, a Regina toma 0 cal. Não, 0 cal eu não gosto não, Regina. Pode ficar com 0. Olha, mas eu uso só 2 ou 3 gotinhas, que nem faz muito porque o poder do adoçante é muito forte. Ele assim, uma das gotinhas já adoça mais. Ele tem tantas vezes mais que o poder de adoçar que o açúcar. E ele, quanto mais você coloca, mais amargo ele fica. Não sei se você já reparou nisso. Então, assim, é bom maneirar também no adoçante, né? Porque uma das coisas que o adoçante pode causar é dor de barriga. Então, tem que consumir também com moderação. Então, é usar pouquinho só para dar aquele docinho e acabou. Daniele, fala. Eu queria fazer uma pergunta, né, sobre macarrão. Esse macarrão colorido que vende no supermercado, que diz que é com legumes, ele é bom comprar dele? Assim? Então, eu não sei, tem que ver o rótulo. Porque eu não sei se esse colorido é um colorido de corante natural ou se ele é um colorido de corante artificial. Entendeu? Porque, por exemplo, o macarrão que a gente está vendo aqui, ele usa o corante, o urucum e a cúrcuma, que dá o amarelinho. Porque, geralmente, quando a gente faz em casa macarrão, o que dá amarelinho no macarrão é o ovo, a gema do ovo. Só que, nesse caso, é uma coisa industrializada. Apesar dele usar o ovo em pó, tá vendo? Ele usa ovo em pó, né? Que é um ovo que também é um tipo de processo que realizou o ovo, mas também que não faz mal. Mas ele usa para dar um amarelinho, ele usa nesse caso aqui o corante, que é o urucum e a cúrcuma, que são corantes naturais. Esse macarrão colorido tem que dar uma olhada. Aí, só, como você já aprendeu o rótulo, você vai lá olhar o rótulo e aí você vai ver se é corante natural.
Se for corante natural, ok, mas se for um corante artificial, igual a gente viu ali no suco de uva, não é tão legal a gente consumir, né? Aí dá preferência pro macarrão aí, o amarelinho mesmo. Sim, é porque eu vou para um evento agora no final da semana, aí como eu vou ficar o dia inteiro, eu gostaria de levar uma alimentação mais assim, eu não vou levar lanche, né, de pão, nada disso não, eu vou levar refeição, mas uma refeição assim que tivesse proteína, mas também pode ter um pouquinho de carboidrato, mas algo que vai me saciar, né? Porque como eu vou ficar o dia todo, aí... Geralmente esses macarrões coloridos é muito parafuso, né? Parafuso, ele é parafuso mesmo. Né? Então aí tem que dar uma olhada no rótulo. Se a senhora estiver em casa, dá uma olhadinha no rótulo. Eu não comprei não, Daniela. Ainda não comprei não. Tá lá no mercado, é que eu sempre olho assim e vejo ele é um diferencial, né? Que ele tá lá no meio dos integrais. Então dá uma olhadinha no rótulo e vê a especificação dele, vê na lista de ingredientes o que ele tem. Tá bom. Mas se for natural, a senhora pode consumir. Aí uma coisa legal aqui, fala. Aí eu ia misturar, assim, ia fazer com franguinho desfiado, né? Que eu ia comprar frango, né? E fazer ia botar cenourinha ralada, sabe? Uma saladinha gelada com macarrão, né? Eu ia fazer tipo assim uma saladinha de macarrão, sabe? Para levar uma coisa assim que saciasse a fome, né? Porque a gente fica muito ansiosa. Eu fico muito ansiosa na hora do almoço. Mas eu acho que não então, porque comprei um sanduíche, né? O meu marido quer sanduíche, então eu vou preparar para ele. Mas, para mim, eu vou ter que fazer uma refeição. Aí eu pensei nisso, de fazer uma saladinha de macarrão. E aí você vê aqui, a única coisa que tem que ficar atento no macarrão é que ele pode conter o glúten por causa da farinha, né? De trigo, e ele pode ter alguns alérgicos. Então, tem gente que pode ter alergia a ovo, ou qualquer outro derivado do trigo, né? Tem macarrão, dependendo do que macarrão pode conter aveia, centeio, cevada ou soja. Aí tem que olhar o tipo de macarrão, olhar no rótulo, né, direitinho, para saber qual é a melhor escolha que se encaixa, né? Vamos pro próximo. E aí eu trouxe uma curiosidade para vocês, né? Que a gente não conseguiu comparar esses alimentos, né? Mas tem muita gente que está consumindo a batata congelada, né? Essa batata para fritar em casa congelada. E aí, na semana passada a gente até fez uma brincadeira em relação a essa batata congelada, que o quilo dela custa R$19 e o quilo da batata inglesa custa 6 e pouquinho, R$6. E aí você olha aqui na lista de ingredientes, essa batata, tá vendo? Quantas coisas ela tem? Ela não tem só batata para fritar, não é uma batata só cortada. Porque a gente sabe que quando corta a batata, ela logo escurece. Tá vendo? Aí ela tem, óleo de girassol, amido, aqui, um tipo de amido modificado. Tem farinha de arroz, tem um açúcar aqui, destrina, tem um sal. Então ela tem outro açúcar aqui, destrose. Tem proteína de ervilha, que eu fiquei até curiosa, né? Porque tem fibra de ervilha e proteína de ervilha. Para que você vai adicionar isso numa batata para fritar? E aí tem várias outras coisas, né? Fermento, várias outras coisas nessa batata. Então, para ela poder durar mais tempo ali na prateleira, né? Para a gente poder comprar e consumir essa batata. Então, ela não é benéfica, né? Além dela ser muito mais cara do que você comprar 1 quilo de batata para fritar em casa. Passa pro lado. Aí eu trouxe uma outra coisa que é muito consumida, que é o hambúrguer. Então, o hambúrguer, né? Ele é uma mistura aqui, né? Já vem no rótulo dizendo que ele é uma mistura de carne de ave e de carne de ave e carne bovina. Só que olha, quando a gente olha a lista de ingredientes, esse hambúrguer ele ainda tem carne de frango, que é o primeiro ingrediente, mas ele tem gordura de porco. Tá vendo? Gordura suína. Ele tem proteína de soja. Como eu estava falando, que o produto não é 100%. É de carne de frango e carne de ave. Não, ele ainda tem proteína de soja. Ele tem açúcar aqui, a maltodestrina. Ele tem, ainda fala aqui que adiciona um açúcar aqui, tá vendo?
E aí ele tem estabilizantes, várias coisas, ó. Ele tem corantes, ó. Isso aqui é corante artificial, ó. Caramelo N e carmim de cochonila. Isso são corantes artificiais, tá? Sim, não é uma coisa natural, assim, se não me engano. Aí ele tem alguns reguladores de acidez e realçador de sabor, ó, o glutamato monossódico. Por isso faz esse hambúrguer aqui de caixinha ser tão viciante, tá? Então, assim, uma das coisas que não é só uma carne de ave com uma carne bovina, ela tem outras coisas. Passa pro lado, por favor. E aqui um outro também muito consumido que é a salsicha. Muita gente come salsicha, né? Então a salsicha, ela tem carne de ave, né? Ou galinha ou peru. Ela tem uma carne suína também, tem gordura suína, tem proteína só, tem proteína de soja, tem miúdos suínos, então ela pode conter fígado, língua, rim, coração. Ela tem sal aqui, como a gente pode ver, tem alguns açúcares, tem açúcares também, tem temperos à beça, tem vários estabelecimentos, tem várias coisas dentro. E o ressaltador de sabor, lá, o glutamato monossódico. Continua tendo glutamato monossódico aqui, tá vendo? Tudo que é viciante tem esse glutamato monossódico, que realça o sabor. E aí tem um conservador nitrito de sódio. Tem muita gente que pode ter alergia a nitrito de sódio. Então, assim, e corantes, ó, urucum e carmim de cochonila. E aí, então esse aqui é um alimento, tá vendo? Que é muito consumido, né? Principalmente que é um alimento barato, né? Acaba sendo barato. Muita gente faz macarrão com salsicha, mas não é benéfico, né? Como a gente tá vendo aqui. Então, esses são os alimentos que a gente tem que ficar de olho. E por último, a gente tem uma receitinha aqui de nugget caseiro, né? Que é 500 gramas de peito de frango. Quem puder usar pimenta do reino pode dar para dar um gostinho, mas quem não puder, cebola inteira. Farinha de trigo para empanar, né? O sal a gosto, 3 dentes de alho, farinha de rosca para empanar e um ovo. Aí esse óleo aqui, a gente tira esse óleo aqui, não vai usar nada para fritar. A gente vai fazer ele ou na airfryer ou faz no forno, tá? E é muito simples. Só botar tudo, passar no processador, bota o frango, o sal, a pimenta do reino e a cebola e os dentinhos de alho, tempera tudo. Você ainda pode adicionar aqui uma salsinha, uma cebolinha para ficar um gostinho bem gostoso. Aí você modela no formato que você quer, né? Bonitinho, no formato de nugget ali com a mão, porque aquilo vai formar uma massinha quando você bate no processador ou no liquidificador. E aí você passa na farinha de trigo, depois no ovo e depois na farinha de rosca. E aí você pode, empanadinho, você pode fazer no forno ou você pode fazer na airfryer. E é bom assim, que o que sobrar você pode congelar e fazer outro dia. Então, isso é uma receita assim, ao invés de vocês ir lá comprar aquele 300 gramas, caro a beça, no mercado, você compra 1 quilo de frango, 1 quilo de filé de peito de frango e vai dar nugget pra caramba pra você ter na sua casa. Fala, Regina. Dá até para fazer um hambúrguer de frango por aí, não dá? Dá pra fazer o que você quiser, o formato que você quiser. É uma excelente opção. E aí, eu acho que é hoje. Hoje é isso. Beleza, já me deu uma ideia para o fim de semana. É ótimo para você ter como... E aí você pode comprar 1 quilo, 2 quilos de peito de frango, fazer e congelar. E aí você deixa prontinho. Então, aí se você quer, hoje eu quero comer uma besteirinha no final de semana. Aí pega aquele nugget que você mesmo fez em casa e assa. Né? Bota para assar no forno ou frita na sua airfryer se você tiver. Né? Evita o óleo de preferência, né? A gente não fazer fritura. E aí você come uma besteirinha em casa. Pode falar? Então, poderia fazer naquela frigideira que eu preparo a tapioca? Será que dá certo? Eu não sei, porque como ele tá empanado, eu não sei. Ali você vai acabar usando muito óleo, né? É. Vai acabar usando muito óleo. Não, mas eu quando eu faço tapioca, eu não uso óleo, não. É porque ela é teflon, né? Não, mas aí para cozinhar o é diferente da tapioca. Ele não vai conseguir assar. Ele vai ter que ter o tempo de assar, entendeu? O que vai acontecer, né? Como a tapioca é fininha, você só faz ela rapidinho ali. O nugget não, ele é mais grossinho. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar cru por dentro. Tem outra que eu queria perguntar a vocês.
Vocês conhecem o Rap 10? Ah, sim. Aquilo é bom pra gente, assim? É válido fazer aquilo? E eu não sei como é que é a lista de ingrediente. Alguma das meninas costuma consumir? Eu costumo comprar, mas deixa eu confirmar aqui os ingredientes. Ele é um pão, né? Teoricamente. Eu tô abrindo aqui. Tem o peraí. Rapidez integral, já viram? Tem o integral, que é uma boa. Tô abrindo aqui o original, peraí. Eu não consumo. Não tô achando a tabela nutricional, peraí. Pode falar, Regina, enquanto isso que a Larissa está procurando. Então, também pensei, né, como são 3 dias o evento que eu vou, eu até pensei em fazer um Rap 10 em forma de um cone, né, que eu ia botar o queijo cottage, assim, por dentro, ia fazer um molho, assim, coisa assim, com tomate, com uma cenourinha, entendeu? E botar um queijinho assim, uma coisinha, e botar no forno para ele gratinar um pouquinho. Eu pensei até em fazer isso. Mas, como eu vou ficar sentada, né, eu não vou estar indo ao banheiro, essas coisas, então, pela opção, é só assim, a hora do almoço não está comendo sanduíche. Mas eu pensei no Rap 10 também levar ele. Mas eu ainda estou assim, pesquisando, né, para ver o que eu vou fazer. Mas o Rap 10 não tem que ir no forno? Ou Dá para fazer na frigideira. Então, eu ia fazer ele no meu forninho. Eu tenho um forninho de 10 litros. Eu ia fazer ele no forninho e depois ia colocar papel laminado numa embalagenzinha e ia botar na minha bolsinha térmica. Falei. Mas aí não ia durar 3 dias, né? Ia ficar solto. Mas aí, assim, não tem problema, não. Eu enrolo direitinho, eu faço 1 ou 2, mais ou menos. Não como assim, não. A Angélica postou aí, eu ia comentar também. A tabela, a lista de ingredientes. Tem o tradicional e tem o integral, né? O tradicional tem açúcar, tem sal, gordura vegetal, farinha e tem uma lista bem grande de conservantes. O integral é um pouco menos pior. Ele não tem açúcar, mas tem gordura vegetal. Assim, eu acho que de uma vez em quando é uma opção substituição, de lanche, né? uma substituição pro Rap 10 poderia ser o pão sírio, né? Que aí você acaba botando coisa para rechear, aí enrola, aí fica que nem um Rap 10. Aí e vende na Casa de Pedro também. Saudável. Então, pão sírio eu conheço também, que eu já comprei dele. E não precisa também ter muitos ingredientes, né? Olha isso. Tem muita coisa, gente. Não é bom não, hein? Tem muita coisa. Tem muita coisa. E muita gente compra com a opção de ser saudável, né? Como é que o negócio tão pequenininho cabe tanta coisa, né? Gente, tem muita coisa assim, já desconfia. Primeira dica. Então eu vou optar pelo nugget. Você tá entendendo? Entendi. Tá. Vou optar pelo nugget. Daqui, mostrar a foto da remarcação. Se sexta-feira tem outra remarcação, ninguém deu A receita. Caseiro, né? A receita, Vou optar pelo nugget caseiro. Sexta-feira, não lembra? Eu olhei um por um. Aí quando você olha aqui, você olha aqui, foi acessado hoje de manhã. Vou comprar um processador desse pra mim. Tem uns pequenininhos que estão ótimos e bem baratinhos. Olha, essas mutações aqui, ó. Vou comprar. Nossa, muito bom. Muito bom. Essas alunas são nota 10. Foi maravilhoso. Alunas nota 10. Estamos aí. Obrigada, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigadão.